Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, sou cristã e eu vou continuar lamentando. Eu fiz alguns vídeos de lamentação referente às abominações que acontecem hoje dentro da igreja e que são relatadas no livro de Daniel. Então, eu expliquei nos últimos vídeos que essas profecias, todas as profecias da Bíblia, existem muitas que são escatológicas e que têm um cumprimento durante o tempo da humanidade, da história da humanidade e da história da igreja. Então, tem muitas vezes o desfecho só na consumação de tudo, né? No final de tudo, vamos dizer assim, no final de tudo. E aí, o último vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre Ezequiel 8, sobre as abominações que acontecem no santuário e que daí estão citadas em Ezequiel 8. Lá fala sobre as imagens de ciúmes, imagens que causam a ira de Deus, né? Que causam a indignação de Deus, imagens detestáveis. E que não é só de uma mulher, como eu comentei também falando sobre Ezequiel 16. Tem imagens de homens e tem imagens de animais também. E aí, por último, eu falei que as filhas de Judá estavam chorando por Tamuz. Mas quem é esse Tamuz? E aí eu vou explicar agora. Tamuz era um pastor da Suméria, que ele casou com a deusa Estar. E quando ele morreu, a fertilidade cessou na terra. Então, desde então, ele era uma divindade da vegetação. E aí as filhas de Judá começaram a chorar para fazer como se fosse uma evocação da divindade para trazer ele de volta. E assim trazer a fertilidade. E aí Deus começa a falar com o coração de Ezequiel e fala: olha as abominações que elas estão fazendo, olha as coisas detestáveis que elas estão fazendo. E aí, por trás disso, elas também faziam várias outras práticas de idolatrias pagãs, né? E assim, assim como antigamente havia um mandamento de que não era para adorar outros exércitos dos céus, não era para adorar outros deuses. Assim, esse mandamento ele existe hoje na igreja. Né? Veio a plenitude do tempo, Jesus Cristo morreu, ressuscitou para salvar a humanidade e os mandamentos continuam sendo os mesmos. Né? Então, para Deus, para o coração de Deus, é detestável o desvio do coração querendo adorar outras coisas ou querendo buscar um outro caminho que não é o dele. Né? Ele é o Criador dos céus e da terra, um único Deus, um só Deus, que enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Ele é totalmente suficiente, né? Só de falar o nome dele, a gente vê o quanto ele é totalmente suficiente. Se ele é o nosso Deus, então ele é o nosso único caminho, então ele é a nossa única verdade, então ele é a única vida que nós temos. A única vida que nós temos que ainda de tudo aquilo que nós precisamos, né, e que é ativo na nossa vida, ele continua sendo o único caminho. Só que assim como aconteceu no coração das filhas de Judá, acontece hoje na igreja. Muitas começam a fazer práticas abomináveis de idolatria para ter algum tipo de prosperidade, ou emocional ou material, ou para ter algum tipo de livramento de alguma aflição que possa acontecer na vida. E não é esse o desejo do coração de Deus. A nossa fé diante de Deus, ela é provada, e o Senhor fala que prova o nosso coração para ver se nós somos dignos do seu reino, como diz lá em Tessalonicenses. Então, assim como antigamente também, Deuteronômio, o Senhor fala que, lá em Deuteronômio 8, o Senhor fala que algumas aflições que a gente passa na vida, Ele prova o nosso coração. Né? E hoje dentro da igreja ainda pode ocorrer essas abominações. E aqui nesse capítulo especificamente fala que essa abominação o Senhor usou como um exemplo que se chega ao nariz. Então
que se achega uma abominação que se achega ao nariz. Olha quão abominável meu povo foi. Meu povo está abominando a minha igreja, abominando o meu nome, e a sua abominação se achega até ao nariz. Mas por quê? Eu vou continuar falando no próximo vídeo.